Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos resolver alguns exercícios para reforçar o conteúdo que foi estudado anteriormente e complementar com novas informações. Então, o primeiro exercício pede o seguinte: determine todos os valores reais de alfa, tais que seno ao quadrado de alfa é igual a meio. Então, partindo da expressão seno ao quadrado de alfa igual a meio, o que nós temos? Se nós extrairmos a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, o que vamos obter? Bem, vamos lá. Raiz quadrada de seno ao quadrado de alfa não é seno de alfa. Porque como eu não sei se seno de alfa é positivo ou negativo, e eu sei que raiz quadrada é um número positivo, raiz quadrada de seno ao quadrado de alfa é módulo do seno de alfa. E raiz quadrada de meio, eu vou deixar simplesmente como raiz quadrada de 1, que é o próprio 1, e raiz quadrada de 2, que eu vou deixar dessa forma. Racionalizando, multiplicando em cima e baixo raiz de 2 sobre 2, esse número aqui é equivalente a colocar raiz de 2 em cima sobre 2. Só racionalizei o nosso número. Módulo de seno de alfa sendo igual a meio, agora sim, que dava vontade de colocar aquele mais ou menos, agora é a hora de colocar o mais ou menos. Então, seno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Para entender melhor essa questão, se eu lembrar, eu vou colocar na descrição do vídeo o porquê que eu coloquei o módulo de seno de alfa. Vou me aprofundar um pouquinho mais nesse outro vídeo, se eu lembrar. Qualquer coisa, vocês me cobrem. Então, vamos lá. O que nós temos aqui é que o seno de alfa tem que ser igual a ou mais ou menos raiz de 2. Então, vamos desenhar o nosso círculo trigonométrico para podermos nos orientar. Então, aqui nós temos os nossos eixos. E agora vamos desenhar o nosso círculo trigonométrico. Então, vou posicionar o círculo mais ou menos aqui no centro. E agora, como nós estamos olhando para o valor do seno, nós devemos olhar qual é o ângulo onde a coordenada y, perdão, ou dá mais raiz de 2 sobre 2, ou dá menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou separar em dois casos, colocar esse ponto em azul referente ao menos raiz de 2 sobre 2 e o amarelo mais raiz de 2 sobre 2. Então, referente a essa parcela aqui, quais são os ângulos de tal modo que o seno dá raiz de 2 sobre 2? Bem, a gente tem que marcar o ângulo aqui. E se vocês lembram da videoaula passada, uma resposta que nós temos é o alfa igual a 45 graus. Na verdade, videoaula retrasada. Só que para converter em radianos, que nós vamos trabalhar em radianos, isso aqui seria π sobre 4. Então, em π sobre 4 radianos, nós teríamos uma resposta. Só que nós queremos todas as respostas. Então, nós precisamos agora deste outro segmento aqui, que também corresponde ao seu valor do seno ser de raiz de 2 sobre 2. Então, vamos marcar esse ângulo aqui em verde. Quem seria esse ângulo verde aqui? Como esse ângulo que sobra é o ângulo de π sobre 4, então isso quer dizer que o ângulo verde ele é um ângulo suplementar a π sobre 4. Então vamos fazer isso em rascunho. Ser ângulo suplementar quer dizer que esse ângulo aqui, que eu vou denotar como vou denotar por beta, vou colocar assim, esse ângulo beta que eu quero descobrir, mais o π sobre 4, ele tem que ser igual a 2π. Então o nosso beta é 2π menos π sobre 4. Então multiplicando por 2 em cima e embaixo para podermos achar a resposta. Aqui vai ficar 4π menos π sobre 4. Esse ângulo em questão beta é 3π sobre 4. Ok, então nós temos uma resposta π sobre 4 e uma resposta 3π sobre 4. Então, as primeiras soluções que nós temos são as seguintes. Alfa igual a π sobre 4. Alfa
igual a 3π sobre 4. Porém, observe o seguinte, como eu estou falando para todos os valores de alfa, eu também tenho que levar em consideração as voltas completas, ou seja, além do ângulo de π sobre 4, eu tenho que considerar todas as rotações completas. Só que para você realizar uma rotação completa, ver se vocês conseguem visualizar, é só você girar em 360 graus. Girar em 360 graus é o mesmo que girar 2π radianos. Então, uma outra resposta que nós teríamos é você colocar 2π aqui, porque aí você representa como um giro. Porém, como você quer quantos giros à vontade, então você pode pegar esse número 2π e multiplicar por um número t. Vamos colocar assim, como exemplo. Geralmente a gente coloca o K, né? 2kπ. Só que aqui eu prefiro deixar t porque fica mais elegante. Então, o que acontece? Quando você coloca o t, você está dando t voltas em torno do círculo. E você está levando em consideração que esse número t aqui, ele é um número inteiro. Então, ele pode tanto rodar no sentido anti-horário, ou seja, para t positivo, quanto no sentido horário para t negativo. E você faz a mesma coisa para o caso de baixo, para esse caso aqui. Então, você leva em consideração as voltas completas, ou seja, 2π vezes t para t número inteiro. Encontramos todas as soluções? Resposta: não, porque a gente só olhou para o caso de cima, o caso amarelo. Agora, e esse caso que está em azul? Perdão. Bem, se nós observarmos direitinho, para esse caso aqui, que está em azul, existe uma simetria. Ou seja, essa distância aqui, em módulo, é igual a essa distância. Então, na hora de... dá para pensar um pouco e perceber que este ângulo aqui, ele é um ângulo de π sobre 4. Esse ângulo que eu marquei em azul. Então, o que a gente pode visualizar? Que a gente, a partir desse ponto que eu destaquei em rosa, eu rodei 180 graus. Ou seja, rodei π radianos. Então, ao considerar o π radianos, nós acabamos de obter o quê? Vamos marcar esse ângulo que está em azul. O π sobre 4, π sobre 4, mais o π radianos, ou seja, mais os 180 graus. Na hora de fazer a conta, nós vamos chegar em 5π sobre 4. Então, nossa outra resposta para alfa é 5π sobre 4 mais as voltas completas. 2π vezes t, onde t é o número inteiro. E por último, para acharmos este camarada aqui, também basta rodar π radianos, ou seja, pegar este ângulo beta 3π sobre 4 e rodar π radianos. Então, ao rodarmos π radianos, nós vamos obter o seguinte. Ao tirar o mínimo aqui, vai ficar 7π sobre 4. Então, uma outra resposta que nós temos para alfa seria o 7π sobre 4 mais 2π vezes t para t número inteiro. Agora, nós podemos simplificar um pouco mais a nossa resposta, porque observe que existe uma certa, vamos dizer assim, uma certa semelhança entre essa resposta com essa e essa resposta com essa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações aqui, já poderia considerar o exercício concluído, mas vamos apresentar uma resposta mais elegante. Porque observe o seguinte, se eu pegar essa informação aqui, colocar aqui do lado, pegar essa informação aqui de maneira separada, colocar aqui do lado, nós vamos ter os ângulos correspondentes. Então, deixa eu só organizar aqui a conta. E aí, observe o seguinte, eu vou analisando as duplas. Vamos olhar primeiro essa dupla de cima. Observe que de π sobre 4, 5π sobre 4, o que eu basicamente fiz
π sobre 4, 5π sobre 4, é fazer rotações de π em π. Então eu poderia condensar essas duas respostas dizendo o seguinte, que o nosso alfa é o π sobre 4 mais, ou seja, o alfa é o π sobre 4 mais as meias voltas, ou seja, π, 2π, 3π, 4π, 5π. Em outras palavras, eu posso trocar 2πt por π vezes t. Ou seja, ao invés de eu fazer voltas completas, eu posso fazer meias voltas. E ao fazer as meias voltas, o que acontece? Vamos dizer assim, essa descrição aqui contempla tanto essa parte quanto essa parte. De maneira análoga, na hora de obter essa resposta, você pode considerar aqui as meia voltas. Então, eu posso considerar aqui o nosso alfa igual a 3π sobre 4 mais π vezes t. Então, eu vou pegar essas duas informações e concluir o nosso exercício. Então, vou copiar e colar aqui. Vou copiar. Vou copiar e colar essa informação aqui. E vou concluir o exercício agora de maneira mais elegante. Qual é a conclusão? Alfa é igual a π sobre 4 mais π vezes t, ou alfa é igual a 3π sobre 4 mais π vezes t para todo t número inteiro. Então, assim, é basicamente um exercício onde nós precisamos analisar o ciclo trigonométrico e entender essas operações com radianos. Essa questão da simetria, de você rodar, levar em consideração as voltas completas, levar em consideração as meias voltas. Poderia ter feito o exercício de maneira mais direta, né? Já ter observado desde o início as meias voltas, mas é importante entender como foi construído passo a passo. Então aqui, só para fins didáticos, eu vou mudar a cor, né? Porque isso aqui fez parte de um outro raciocínio. E agora nós vamos seguir para um próximo exercício. Antes de seguir para o próximo exercício, peço que vocês curtam o vídeo, deem feedback se as aulas estão sendo úteis para você e até mesmo sugestões. Na medida do possível, eu vou atendê-los da melhor forma possível. Então, seguindo para o nosso próximo exercício. Aí observe que já existe uma delimitação. Se alfa está entre 0 e 2π, mas assim, aberto em 2π, e aqui é claro que eu estou falando em radianos, determine alfa para que essa expressão, ou seja, seno sobre alfa, seno de alfa sobre cosseno de alfa mais cosseno de alfa sobre seno de alfa, seja maior ou igual a zero. Ou seja, esse é um exercício que envolve desigualdade. Então, vamos lá. Então, eu vou copiar e colar essa informação para começarmos o desenvolvimento do exercício. Observe que, como é um exercício de desigualdade, é bem interessante nós transformarmos, em um certo sentido, essa soma em uma única expressão que envolva ou produto ou divisão. Então, tirando o mínimo, ou seja, o que eu quero dizer com tirar o mínimo? Tentando deixar o denominador em comum, ou seja, como aqui é cosseno e aqui é seno, aqui eu vou multiplicar em cima e baixo por seno. Então vai ficar seno de alfa vezes seno de alfa vai dar seno ao quadrado de alfa. Então aqui embaixo vai ficar cosseno alfa, seno alfa. Multipliquei em cima e embaixo por seno. E aqui, como o outro denominador é cosseno, eu vou multiplicar em cima e baixo por cosseno. Então vai ficar cosseno ao quadrado de alfa, cosseno alfa, seno alfa maior ou igual a zero. Então, como o denominador está em comum, repete o denominador, soma o numerador. Então aqui vai ficar seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa dividido por cosseno alfa, seno alfa. E isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Só que pela relação fundamental da trigonometria, esse numerador é igual a 1. Então vai ficar 1 sobre cosseno alfa, seno alfa. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Observe que agora
nós estamos olhando o estudo de sinais. Uma fração, para uma fração ser positiva, bem, o numerador tem que ter o mesmo sinal do denominador. Então, nesse caso, como o numerador é sempre positivo, dizer que esse cara é maior ou igual a zero é dizer que o denominador tem que ser estritamente maior que zero. Então, isso implica que o cosseno alfa vezes seno alfa tem que ser estritamente maior que zero. Professor, por que não maior ou igual a zero? Resposta, porque senão você teria um denominador zero. Então essa expressão aqui nunca vai ser igual a zero. Mas, como nós estamos interessados em maior ou igual a zero, então eu olho para essa expressão ser estritamente maior que zero. Então eu vou fazer dois ciclos trigonométricos para fazer um estudo de sinal tanto do seno quanto do cosseno. Então nós temos aqui nosso primeiro ciclo trigonométrico, que eu vou desenhar agora aqui para vocês. E agora eu vou pegar esse desenho para fazermos o segundo ciclo trigonométrico. Então, eu vou estudar o sinal do seno, outro eu vou estudar o sinal do cosseno. Como aqui nós estamos interessados em ver se é positivo, então eu tenho que fazer um estudo completo de sinal. Então, para quais valores? Vamos começar pelo seno, né? Então, aqui nessa minha primeira análise, eu estou olhando para o seno. Para quais valores de alfa o seno é positivo? Bem, para essa região que eu estou destacando em amarelo. Ou seja, seno de alfa. O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o segmento aqui de reta e vou delimitar. Como estou olhando de 0 a 2π aberto, eu vou observar agora os valores de alfa onde seno é positivo. Então ele vai do 0 até o π. Então eu vou marcar aqui o nosso π. Então do 0 a π, o nosso seno ele é positivo. Agora, de π até 2π, o nosso seno ele é negativo. E essa informação você também tem que levar em consideração. Então, de π a 2π, o nosso seno ele é negativo. Então, deixa eu destacar aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o cosseno. Então, vou copiar e colar aqui. Vou apagar. Vou colocar o cosseno alfa. E vamos estudar o sinal do cosseno. O cosseno ele é positivo nessa faixa aqui. Então, vamos lá. A gente tem que separar em dois casos. De 0 a π sub 2, de π sub 2 em diante, né? Por quê? Vamos lá. Que de 0 a π sub 2 seria correspondente a 90 graus, o cosseno ele é positivo. Agora, de π sub 2 a π, o cosseno ele é negativo, porque o cosseno é a projeção no eixo x. Esse ângulo aqui de baixo, para fazermos de π até esse ângulo aqui, como é que a gente marca? Observe que π sub 2 é 90 graus. Então eu estou fazendo 3 rotações de 90 graus. Ó. Uma rotação de 90 graus, 2, 3. Então este ângulo aqui, ele é um ângulo de 3 rotações de 90 graus. Ou seja, 3π sub 2. Deixa eu aparecer aqui. 3 rotações de 90 graus, 3π sub 2. Então de π a 3π sub 2, o cosseno continua negativo. Só que agora de 3π sub 2 até π, ele se torna positivo. Agora é a hora do estudo de sinal. Então eu vou pegar essa informação, copiar e colar, deixar em laranja. Vou pegar essa informação, copiar e colar aqui embaixo. Opa, deixa eu voltar aqui de novo, colar. E agora eu tenho que fazer o estudo de sinal do produto. Então eu vou destacar aqui todos os valores que apareceram em algum momento. Então aqui 0, π sub 2, π, 3π sub 2, bolinha aberta, 2π. Então fazendo um pontilhado aqui, para fazermos o estudo adequado
dos sinais, nós vamos concluir que no intervalo de 0 a π sub 2, seno é positivo, cosseno é positivo, o resultado dá positivo. No intervalo de 0 a π, perdão, de π sobre 2 a π, o seno é positivo, o cosseno negativo, aqui vai dar negativo. Menos com menos, mais. Aqui é menos, né? Porque vai dar negativo, com mais, menos. Como nós estamos interessados nos valores maior ou igual a zero, qual é a conclusão? Deixa eu copiar essa informação e apresentar já a conclusão. Conclusão. Para essa expressão aqui ser maior ou igual a zero, isso no intervalo com alfa sendo alfa pertencente ao intervalo fechado no zero e aberto no 2π, porque houve essa restrição no início, né? Alfa, ele tem que estar ou no intervalo de 0 a 2π fechado, perdão, não pode ser 0 a 2π fechado, 0 a π sobre 2 fechado, por quê? Porque para alfa igual a zero, o seno vai dar zero. Lembra que a gente vai ter um denominador zero aqui? Então aqui tem que ser aberto, de 0 até π sobre 2. Porque no π sobre 2 o cosseno dá zero. E, ou seja, união. No caso, ou o alfa tem que estar aqui, ou o alfa tem que estar aberto no π até 3π sobre 2. E aí é a mesma justificativa. Por que não pode ser fechado? Porque para alfa igual a π, nesse caso, o seno daria zero. E se alfa fosse igual a 3π sobre 2, o cosseno daria zero. Então a solução do nosso exercício é esse camarada aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que vocês curtam, deem feedback e até a próxima.